9 membros do Conselho Nacional do Ministério Público tomaram posse em Brasília. Entre eles, 5 assumem o cargo pela primeira vez. O órgão responsável por planejar as ações do Ministério Público e fiscalizar os atos de seus integrantes. O CNMP é o responsável por fiscalizar o próprio Ministério Público e seus membros nos âmbitos administrativo, financeiro e disciplinar. O órgão foi criado em dezembro de 2004 pela Emenda Constitucional de número 45 e possui sede na capital federal. É um órgão de controle social, em que a sociedade, ativamente dentro do processo da democracia participativa, pode fiscalizar as ações do Ministério Público, que é o órgão responsável por fiscalizar todos os demais poderes da República. E, nesse sentido, o Conselho tem procurado ser o Ministério Público do Ministério Público, mas, sobretudo, difundir políticas nacionais que visem consolidar cada vez mais a independência e a autonomia do Ministério Público brasileiro. O Conselho Nacional do Ministério Público é formado por 14 membros. O presidente é o Procurador-Geral da República. Além dele, são 4 integrantes do Ministério Público da União, 3 dos Ministérios Públicos Estaduais, 2 juízes, sendo um indicado pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, sendo um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Os novos conselheiros que vão atuar no CNMP têm um mandato de 2 anos. Eles tomaram posse aqui na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Dos empossados na cerimônia, 5 assumem o cargo pela primeira vez e 3 estão sendo reconduzidos. Os novos conselheiros são Jefferson Luiz Pereira Coelho, Alessandro Tramujas, Jarba Soares, Tito Amaral e José Lázaro Alfredo Guimarães. Já Maria Esther Henrique Tavares, Almino Afonso Fernandes e Thaís Ferraz vão dar continuidade aos trabalhos. Temos esse papel lá com as nossas vivências, com nossas experiências, com nossos conhecimentos, ajudar a consolidar esse Ministério Público como essa instituição assim, fundamental para a democracia brasileira. Durante o evento, o Procurador-Geral da República em exercício, Eugênio Aragão, elogiou a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Em discurso, lembrou que o CNMP institucionalizou os mecanismos de revisão periódica das prisões e das medidas de segurança e internação de adolescentes. Além disso, determinou a implantação de ouvidorias dentro do MP e no próprio Conselho e foi parceiro nas ações de vários órgãos para melhorar o sistema de justiça. Também enfatizou como o mais relevante trabalho desenvolvido o planejamento estratégico do CNMP. O CNMP fixou os seus objetivos institucionais de forma clara e transparente, indicando critérios de mensuração de resultados e acompanhamento permanente, com o escopo de racionalizar e concentrar os esforços na obtenção de resultados para a sociedade. Ainda durante o evento, foi realizada uma homenagem àqueles que deixaram o órgão. Para a ex-conselheira Sandra Lia Simon, o balanço dos esforços do CNMP é extremamente positivo. Nós devemos muito às 2 primeiras composições do Conselho, que fizeram um trabalho hercúleo de estruturar o funcionamento do Conselho. E agora, nesta composição, que foi a 3ª composição, que eu tive a honra de integrar, ele foi estruturado mais administrativamente falando. Desde que foi promulgada a atual Constituição, em 1988, a atuação da Procuradoria-Geral Eleitoral foi ampliada em mais de 600%. É que aumentaram nesse período as demandas na Justiça sobre candidaturas, prestação de contas, mandatos e propaganda eleitoral. O eleitorado brasileiro não para de crescer. Em 2006, cerca de 126 milhões de pessoas tinham título de eleitor. 4 anos depois, eram quase 136 milhões, 8% a mais. O número de candidatos nas últimas eleições também surpreendeu, 22.538. Tem mais eleitores hoje, pessoas na idade de votar. Inclusive, houve em algumas eleições a movimentação de jovens que queriam participar desse processo e buscar os seus direitos, coisa que não acontecia anteriormente. E não é só a participação popular que vem aumentando cada vez que as eleições acontecem. Cresceu e muito o campo de atuação da Justiça Eleitoral e, com isso, as demandas do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral atua em todas as fases das eleições. Os promotores eleitorais agem nas eleições municipais.
Os procuradores regionais atuam nas ações contra candidatos a governador, deputado e senador e nos recursos contra as decisões dos juízes de primeiro grau. Já a Procuradoria-Geral Eleitoral é responsável por propor ações que envolvam candidaturas à presidência da República e também manifesta-se em todas as ações recursais que chegam ao Tribunal Superior Eleitoral. A Procuradoria-Geral Eleitoral fez um levantamento dos trabalhos desde a Constituição de 88 até as eleições de 2010. Nesse período, o volume de processos que tramitaram na PGE aumentou 640%. O que pode explicar esse dado é a chamada judicialização do processo eleitoral. Cada vez mais partidos políticos e candidatos têm buscado a justiça para resolver os conflitos que envolvem esse sistema. As questões vão desde propaganda eleitoral, prestação de contas, doação de recursos, até a legalidade dos mandatos conquistados. Em 2008, ano de eleições municipais, a PGE analisou mais de 17 mil processos. Nas eleições gerais, em 2010, foram quase 20.400 casos, número 12 vezes maior que o de 20 anos atrás. Claro que o jogo é muito mais profissional do que há 20 anos passados. E toda a campanha precisa estar muito bem estruturada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista logístico, da comunicação. O processo é muito complexo e profissional. E isso revela o quanto nós estamos no Brasil avançando na gestão dos sistemas eleitorais. E é por isso que a justiça é chamada cada vez mais a decidir. Hoje, a PGE tem pouco mais de 500 ações para analisar. E nenhuma delas trata de mandado de segurança, habeas corpus ou registro. A meta é zerar essa marca até 2012, antes das próximas eleições municipais. A vice-procuradora-geral eleitoral explica que o desafio é superar o déficit de servidores. Eu acho assim que o grande problema que nós temos hoje é que a nossa equipe não cresceu como cresceu a demanda. Então, por exemplo, aqui na Procuradoria-Geral Eleitoral, nós tínhamos em 88, me parece que 14 servidores trabalhando na assessoria em geral, e hoje nós temos 26, ou seja, não é muito pouco levando em conta o crescimento. Nos estados, eu acredito que seja ainda pior. Para vencer essa dificuldade, Sandra Quirô aposta na organização. Processos contra o mesmo candidato são feitos pelo mesmo assessor. Doações de campanha, nós temos um modelo para os casos que são iguais. E essa organização nos possibilitou chegar a essa situação que nós temos hoje, que é uma situação confortável, né? A gente está quase zerando. O Ministério Público Federal em Sergipe ajuizou a ação de improbidade administrativa contra 22 envolvidos em desvios nas obras de duplicação da adutora do Rio São Francisco. São pessoas físicas e empresas que participavam de esquema de corrupção desmontado pela Polícia Federal depois que a auditoria da Controladoria Geral da União apontou superfaturamento de cerca de 78 milhões de reais. Além desta ação, uma outra no STJ pede sanções criminais. No Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que 2 servidores da Receita Federal no município de Corumbá sejam processados por improbidade administrativa. Eles são acusados de desviar uma carga de perfumes apreendida na fronteira com a Bolívia, que seria destruída. Eles teriam recebido $5 mil para entregar a mercadoria a um importador. Se condenados, os servidores vão pagar multa e podem perder o emprego público. No Maranhão, a falta de merenda para estudantes indígenas levou o Ministério Público Federal a pedir providências urgentes ao governo do estado. De acordo com as denúncias, a alimentação não é distribuída regularmente desde o fim do ano passado, além de ser inadequada e com prazo de validade vencido. Na ação, o MPF cobra o fornecimento diário da merenda, mudanças no cardápio e mais rigor na fiscalização do serviço, que é terceirizado. Se não atender às exigências, o Estado do Maranhão poderá ser multado. A seguir, a audiência pública discute o plano de expansão de energia que vai valer para os próximos 10 anos. E você vai ver também, 47 pessoas já foram condenadas pelo assalto ao Banco Central em Fortaleza. Voltamos depois do intervalo.